Amém. Quero convidar você, deixa eu colocar minha água aqui embaixo, convidar você para, juntamente comigo, nesta manhã, mais uma vez, voltar os seus olhos para a palavra de Deus no livro de Neemias. Então, você aí que está acompanhando, tem uma Bíblia próxima de você, quero convidar você a fazer uma leitura do texto em que nós vamos meditar nesta manhã. Eu quero ler o capítulo 9, versículo 38, até o capítulo 10, versículo, vamos até o 4, bom? Vamos até o 4. Neemias, então, 9, 38, até capítulo 10, versículo 4. Melhor, desculpa, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias 9, 38 a 10, 8. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Mazias, Bilgai, Semaías. Estes eram sacerdotes. Até aí. Como nós temos visto aqui no livro de Neemias, falei a semana passada com vocês, que Neemias, a partir do capítulo 8 até o capítulo 13, nós vamos ver quais são os frutos produzidos pelo ensino da palavra no capítulo 8. Então, se você não está ambientado com esses textos, e se você não tem ouvido ainda as mensagens, convido você que está aí nos vendo a ver aí no meu Facebook. Se você descer aí na timeline, você vai ver as mensagens anteriores para você se situar. Ou você pode ir lá no meu YouTube também, você pode achar Pastor Edilson Nunes as mensagens desde Neemias capítulo 1 até agora. Bom? Então hoje nós vamos ver novamente, como vimos no domingo passado, os frutos produzidos pelo ensino da palavra de Deus. Tá bom? Nós vimos a semana passada, no capítulo 9, que os frutos que foram produzidos pela palavra de Deus foram a celebração da festa dos tabernáculos e o quebrantamento, oração, jejum e confissão de pecado, que é todo o capítulo 9. Foi isso que nós vimos que foi produzido pelo ensinamento da palavra de Deus no capítulo 8. Então, a celebração das festas como uma obediência e um momento de quebrantamento que o povo passou naquilo ali, ouvindo a palavra, entendendo o seu pecado, orando, jejuando e confessando. A partir agora do capítulo 9, versículo 38, final, e o capítulo 10, nós vamos hoje até o capítulo 12, no versículo 26, entender outro fruto que a palavra de Deus produziu. E o fruto que nós vamos ver hoje é o fruto do comprometimento. Ou seja, a palavra de Deus produziu no povo de Deus um compromisso com a lei do Senhor. Por isso, no início do culto, eu li para vocês Êxodo, capítulo 20, que é os 10 mandamentos na sua íntegra, né? Contudo, nós sabemos que a lei do Senhor não são só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base da lei do Senhor, e a lei do Senhor toda pode ser vista
nos livros no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, você consegue observar o desenvolvimento da lei do Senhor. O povo de Israel tinha esquecido da lei, o povo de Israel tinha sido levado cativo lá para a Babilônia, passaram 70 anos lá, uma nova geração volta agora para Jerusalém, e nesse momento histórico, que nós podemos dizer de um avivamento pela palavra, eles agora estão sendo tocados pela palavra e sendo transformados por esta palavra. Então, nesta manhã, eu quero convidar você a olhar para esse texto e extrair esse comprometimento do povo com Deus em algumas áreas. Como que esse povo se comprometeu com a lei do Senhor? Então, quero que você veja primeiro comigo, a partir do capítulo 10, nós temos aí o nome do povo, Você pode ler aí do capítulo 10, eu li só até o versículo 8, onde estão falando dos sacerdotes, e aí você vai descer no capítulo 9, até o capítulo 14, tem um outro grupo, que são os levitas, que também se comprometem com a lei. Então o que o povo fez? Ouviu a lei, se quebrantou, jejuou, chorou, e depois eles foram lá e escreveram um estatuto, onde eles estão dizendo o seguinte: nós nos comprometemos a obedecer a lei. E aí você tem o nome de todas essas pessoas. E aí no versículo 28 até o versículo 28 e o versículo 29, vai dizer, ele começa até com a expressão o resto do povo, ou seja, aqueles que não eram sacerdotes, não eram príncipes, não eram governadores, não eram levitas, não estavam instituídos na coordenação do povo, mas viviam ali. Então eles também quiseram, como chefes do povo, como o resto do povo, escrever aquilo que eles estavam, assinar aquilo que eles estavam se comprometendo. Então, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, então no versículo 28, os cantores, os servidores, todos eles tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus. Então, eles estão comprometidos em obedecer à lei do Senhor. Quais são as resoluções que eles tomaram? Neemias vai descrever para nós, porque a gente pode dizer: eu sigo a lei do Senhor, eu sirvo ao Senhor, mas quais são as normas que essa lei traz de fato para a sua vida, que demonstram que você obedece à lei do Senhor? Então, a partir do versículo 30, do capítulo 10, nós vamos encontrar algumas áreas bem específicas que o povo disse: nós vamos cumprir essas leis. Então, no versículo 30, o que eles vão dizer para nós? Olha lá, no versículo 30 eles dizem: de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas para os seus filhos. Ou seja, há um compromisso que eles não fariam alianças com desiguais. Como assim desiguais? Os desiguais que eu falei aqui, que eu denomino, são aqueles que não cumprem a lei. Então o povo de Deus está interessado em cumprir a lei. Então a primeira norma que eles colocam é o seguinte: a partir desse momento nós vamos aprender uma lição, nós não vamos mais dar os nossos filhos, as nossas filhas em casamento misto. Nós não vamos fazer com que uma judia case com alguém de outra nação. Nós não vamos aceitar que uma pessoa de outra nação case, uma mulher de outra nação case com um judeu. Nós estabelecemos agora, diante de Deus, que nós não queremos mais ter aliança com os povos que não honram a palavra de Deus. Irmãos, Deus sempre havia deixado bem claro para o seu povo que eles deveriam ser santos. E a palavra santificado, ou santo, quer dizer separado. É um povo que Deus separou. Esse povo Deus separou várias vezes. Ele separou o povo lá em Noé.
depois ele separou o povo lá em Abraão, depois ele separou o povo com as 12 tribos, ele foi separando. E ele deu essas leis para que o povo fosse diferente, fosse separado, fosse um povo de exclusividade de Deus. Sendo um povo exclusivo de Deus, eles deveriam adorar e honrar só Deus. E quando eles se misturavam com os outros povos, o que acontecia? Eles esqueciam os parâmetros de Deus, as leis de Deus, e eles começavam a se conformar com a lei dos outros povos. E isso fazia com que eles não fossem mais comprometidos com a verdade do Senhor. Então, desde o início, Deus deixou bem claro na formação do seu povo, que o seu povo não poderia fazer alianças com os que não eram judeus na fé. Interessante, porque nós vemos alguns momentos da história onde o povo pecou exatamente por esquecer desses princípios. Vocês lembram de Balaão, a história de Balaão? Balaão vai trazer maldição, foi contratado pelo rei para trazer maldição sobre o povo. E toda vez que Balaão, o profeta, erguia a mão para amaldiçoar o povo, Deus dizia para Balaão: não amaldiçoe. Não amaldiçoe este povo, porque eu já abençoei e você não pode fazer isso. Então Balaão ia ao rei e dizia: olha, eu não posso amaldiçoar o povo, porque o povo é de Deus, eles têm uma exclusividade com Deus. Por fim, Balaão ensina ao rei uma ideia para que eles pudessem quebrar o povo, fazer o povo se corromper. E aí ele diz: olha, chame as mulheres do seu reino, coloquem elas próximas ao acampamento deles, e façam elas fazerem festa, e façam elas se insinuarem, e se os homens gostarem delas, e tomarem elas para si, então eles vão estar rompendo com Deus, e se eles estiverem rompendo com Deus, quebrando a aliança com Deus, então Deus permitirá a maldição sobre eles. É isso que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 28 para frente. Sim, atentamente os ouvidos a voz do Senhor, e entenderem tudo aquilo que eu vos digo, seguirem minhas leis, estas bênçãos seguirão vocês. Se todavia vocês não ouvirem a lei do Senhor, não atenderem aos ensinamentos do Senhor, essas maldições alcançarão vocês. Deus é um Deus de pacto, e Ele fez um pacto com o povo, e o povo tinha que ter um princípio de um povo separado. Logo, um povo separado não podia fazer aliança com aqueles que não serviam a Deus. Mais dois exemplos que nós temos que mostram de Deus castigando o seu povo por causa de aliança errada. Lembram de Sansão? Deus deu a Sansão o poder de ser um juiz e livrar o seu povo. Está lá no livro de Juízes. E o poder de Sansão não estava no seu cabelo, viu, gente? A gente conta a historinha para as crianças, né? Olha, o poder de Sansão estava no cabelo dele. Não. O poder de Sansão estava na sua fidelidade a Deus. Deus disse a ele que enquanto ele fosse fiel, Deus estaria com ele. Só que, no momento em que Sansão se apaixona por uma mulher que não é do seu povo, Dalila, ele entrega o coração a Dalila e não deixa o seu coração mais com Deus. Dalila faz Sansão perverter todo o caminho dele. E por fim descobre que a aliança que ele tinha com Deus era manifestada no voto de Nazireu, por isso seus cabelos compridos. Então ela corta o cabelo de Sansão para mostrar, na verdade, o que já tinha acontecido no coração de Sansão.
ele não era mais fiel a Deus. E aí vocês sabem a história, Sansão é preso, ele é levado para o povo filisteu, furam seus olhos, levam ele como um bobo da corte ali, para zombarem, tudo isso porque ele foi infiel ao Senhor. No fim da sua vida ele se arrepende, pede a Deus misericórdia, Deus concede a ele mais um momento que ele pode ter a força, e ele derruba um prédio com todos aqueles que estavam ali festejando, e também morre naquele momento, tentando glorificar a Deus. Sansão entregou o coração para Dalila, o coração que deveria ser do Senhor. Outro exemplo na lei que fala, na história de Israel, que mostra isso, Salomão. Salomão era um homem sábio. Contudo, Salomão cresceu muito o seu reino. E todas as alianças que Salomão fazia com o seu reino era com reinos próximos, era através do casamento. Então ele foi casando. Salomão chegou a ter lá muitas mulheres e concubinas, mais de 1000 diz a Bíblia que ele teve. E cada mulher que Salomão trazia para engrandecer o seu reino e fazer aliança com os reis e reinos ao redor, Salomão também partia o seu coração, e a sua fidelidade não era mais só a Deus, agora ele tinha uma fidelidade para com aquelas alianças que ele tinha se comprometido. E foi aí então que Salomão começou a permitir que essas mulheres que vinham para o reino trouxessem os seus deuses, a sua adoração, e em pouco tempo, irmãos, o reino de Salomão era tomado por estátuas, por lugares de adoração, por vários deuses. Israel foi corrompido porque o rei que deveria preservar a aliança de ser santo, separado, não ter aliança com outros deuses, se corrompeu, porque ele fez aliança com desiguais. E hoje, pastor, como é que é? Hoje, leia comigo 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18. Vamos ver aí se mudou alguma coisa daquilo que Deus dizia para o povo naquela época, para o que ele diz hoje para nós. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, porque que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele mesmo disse: habitarei e andarei com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor nosso Deus. Separai-vos, santificai-vos, retirai-vos. Qual é a aliança que pode existir entre o crente e o incrédulo? Nenhuma. É por isso, irmãos, que eu quero dizer para vocês que não mudou nada. A regra de Deus deixada ao povo na época aos judeus, na lei, é a mesma regra hoje deixada para nós, a igreja. A igreja não foi chamada para ter comunhão com os desiguais. A igreja foi chamada para ser separada, santa. É por isso que nós ensinamos algumas coisas aqui na igreja muito claramente. Jovem, quer se casar? Você não deve procurar uma esposa entre os outros que não são cristãos. Jovem moça, quer se casar? Não deve procurar um marido entre aqueles que não são cristãos. Você, homem formado, que quer ter
um emprego, uma firma. Eu quero um sócio. Não procure um sócio que não seja cristão. Não faça alianças. Porque as alianças com os desiguais vão, em algum momento, fazer com que você rompa a sua aliança com Deus. Isso é muito simples. É notório. Um jovem que quer casar com uma menina por causa da beleza, porque se simpatizou, mas que ela não ama o Senhor, em algum momento ela vai cobrar que ele ame mais a ela do que ame ao Senhor. Uma moça que queira casar com alguém vai ser cobrada por esse alguém em algum momento que ame mais a ele do que ame ao Senhor. Vão ter crises. Um quer ir para a igreja, outro quer ir para outro lugar, um quer viver para Deus, outro quer viver para si. Uma empresa, imagina um homem de Deus que quer ter uma empresa, quer ser um homem que ajuda em missões, por exemplo, quer fazer da sua empresa uma empresa que investe em missionários. Sócio, mas você está louco, vai tirar recurso da empresa para dar para as pessoas? Não há comunhão entre crente e ímpio. Imagine um culto nessa empresa. No domingo, um sócio faz um culto. No outro domingo, o outro vem e faz um despacho. Não pode haver união entre crente e crente. O Senhor, nosso Deus, nos chamou para viver uma vida santa, separada. E a aliança com os desiguais não pode ser feita. Segunda coisa que o povo firmou diante de Deus está no versículo 31, capítulo 10 de Neemias. Eles disseram: trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria, qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo, abririam mão da colheita em toda e qualquer cobrança. É interessante, irmãos, porque outra lei muito negligenciada pelo povo de Deus era o tempo sabático. O que era o tempo sabático? Deus tinha ensinado para o povo várias vezes o seguinte: olha, vocês vão pensar comigo sempre os 7 dias, ou em 7 anos, ou em 7 vezes 7 anos, que era 49, aí vinha o 50. Vocês vão sempre pensar comigo dessa maneira. Vou ensinar vocês. Então o que Deus disse? No 7º dia, vocês não façam nada. Lembra que em Êxodo, dia do sábado, não trabalha você, nem teu filho, nem tua filha, nem o escravo, nem o forasteiro que tiver na tua terra. Vem um comerciante lá e quer fazer negócio no sábado, amigão, não vai fazer. Hoje é o dia que nós dedicamos ao Senhor. Fica quietinho aí, vai na igreja se você quiser, mas nós não vamos fazer coisa alguma. É interessante porque o povo, com o tempo, foi se esquecendo disso. E o que faz a gente se esquecer do descanso? É o ativismo. Eu me lembro que, talvez 2 décadas atrás, eu conhecia crentes, que eu me converti, homens, que eles falavam que às vezes nem recebiam dinheiro no domingo. Então alguém está te devendo, vai na tua casa pagar para você no domingo. Está aqui, eu trouxe o dinheiro. Dizia: hoje não. Hoje eu não vou pegar em dinheiro. Amanhã a gente conversa. Você pode falar: nossa, pastor, mas isso é muito, é demais para os nossos dias. Pode ser, mas ele estava preservando o coração dele. Ele estava preservando de não se deixar levar pelo mundo em que ele está, que é um mundo superativista. Imagina que Deus tinha falado para o povo o seguinte: você vai ter esse campo aqui para você vai plantar. Durante 6 anos você vai plantar. No 7º ano você não vai dar uma semente, aí vai deixar
o campo sem ser semeado. Imagina o prejuízo. Quem que ia pensar numa coisa dessa? Eu deixar uma parte da minha terra sem ser semeado? Então, o bom judeu que entendia a lei, o que ele fazia? Ele dividia a terra dele em várias partes. E ele dava esse ano de descanso para uma parte, e ele ia semeando os outros, porque em todo o tempo ele teria um pedaço da terra semeando, outra parte descansando, porque Deus tinha ordenado assim. E se você for estudar, né, os agrícolas, essas coisas, as pessoas que mexem na terra, eles dizem que a terra precisa descansar. Você não pode plantar, que você consome a terra. Ela precisa descansar. Ela vai se revigorar. E no outro ano que você plantar, ela vai dar mais fruto. Então Deus estava ensinando ao povo. Desaprendeu. Então, embora os judeus tenham interpretado erradamente o sábado, né? Que é um momento de descanso e não o dia, né? Precisa ser levado hoje por nós. Há uma frase de um rabino judeu que diz assim: não foi o povo judeu que guardou o sábado, foi o sábado que guardou o povo judeu. O que ele quer dizer com isso? Que essa lei fazia com que o povo, no dia da semana, estivesse voltado totalmente a Deus. Oferecer a Deus um dia consagrado durante a semana, ou um ano a cada 7 anos, era didático. O povo deveria se lembrar que era um momento de reflexão, de adoração. É tão importante isso quanto o ativismo. É por isso que hoje nós temos muitos cristãos cansados, sobrecarregados, que não têm alegria em servir a Deus, porque eles estão tão envolvidos com o ativismo desse mundo, que se eles pararem um dia para ir à igreja, pararem para orar, pararem para fazer um retiro espiritual, parece que eles estão fazendo algo errado. Deus requer um descanso. Lembra da história de Marta e Maria? Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 39 em diante. Vou resumir aqui para não precisar ler o texto agora. Marta estava agitada, Jesus estava na sua casa, e ela corria de um lado para o outro, arrumava isso, fazia um café, e cuidava da cozinha, e queria preparar todas as coisas, e de repente ela olha para o lado: cadê a irmã dela, Maria? Onde é que está Maria para me ajudar? Então ela dá uma espiadinha na sala, e está todo mundo ouvindo Jesus. E a Maria está lá sentada, pertinho dos pés de Jesus. E a Marta chega, esbaforida: ei, Senhor, que é isso? Dá uma bronca nessa mulher aí. Estou aqui camelando, feito uma doida, e ela aí sentada sem fazer nada. Jesus disse: Marta, muitas coisas são necessárias e importantes, mas Maria, ela escolheu a mais importante, e isso não vai ser retirado dela. Jesus dá um ensinamento para Marta ativista, que é preciso parar, que é preciso cultuar, que é preciso aprender, que é preciso se interar com Deus. É por isso, irmãos, que nós, da igreja, nós somos tão enfáticos, né? Os pastores ficam puxando a orelha dos crentes. Agora não, mas quando a pandemia passar, venha à igreja. Deixe o domingo para a igreja. Deixe o domingo para você pôr na sua mente: de manhã eu tenho escola bíblica dominical, eu não vou ficar dormindo até 2 horas da tarde. Eu vou para a escola bíblica dominical, porque é um tempo de consagrar a Deus a minha vida. Deixe o domingo para que à noite você tenha um tempo de adoração com os seus irmãos, porque é tempo de celebrar o Senhor. É
Mas pastor, por que a gente não guarda mais o sábado hoje, a gente guarda no domingo? Bom, isso é história. Porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, depois da ressurreição do Senhor, nós queremos dar a Ele a nossa adoração, o nosso descanso no domingo, para lembrar da sua ressurreição dos mortos. Então, pastor, é errado se eu fizer no sábado? Não. É errado se eu fizer isso no domingo? Não. É errado se eu fizer isso na segunda? Não. É errado se eu fizer na terça? Não. O descanso é o seu dia. Seu dia. Pastor, eu preciso trabalhar no domingo, é pecado? Não, não é pecado. Mas faça o seu domingo um outro dia da semana. Faça quarta-feira no culto de oração, na adoração na sua casa, mas tire um dia para que você e a sua família pensem em adorar a Deus e se desligar de todas as ações. Porque não foi o judeu que guardou o sábado, foi o sábado que guardou o judeu. Se você não fizer isso, esse mundo ativista vai te levar para longe de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 8 a 10, o Paulo vai dar uma bronca nos Gálatas sobre esse dia de guardar o sábado, guardar dia, guardar isso, aquilo, guardar a festa, guardar isso aqui. Todas essas coisas que o Antigo Testamento mostravam como símbolo apontando para Jesus. Paulo é muito simples, ele diz: guardai dias, meses e anos para o Senhor. Quanto mais você puder adorar a Deus, quanto mais você for dedicado a Deus, mais você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Então esse povo que diz: a partir de agora em Jerusalém, um muro levantado, um templo erguido, a gente morando aqui, a lei do Senhor vai ser seguida, e no sábado não tem negócio, no sábado não tem mercadoria de fora, mercadoria aqui dentro, não tem nada. Sábado é um dia para nós pararmos, descansarmos e lembrarmos das coisas boas que o Senhor fez. Hoje o teu descanso é para quê? Tem crente que não vem na igreja domingo porque ele quer descansar. Não é esse tipo de descanso que Deus fala. Ai, pastor, eu só tenho domingo. Ai, acordar de manhã para ir na escola dominical. Ai, não dá. Ai. Não dá? Continue não dando. Tempo a Deus. Para você ver aonde o seu coração vai parar. Terceira coisa que eles fizeram uma aliança com Deus, que eu queria que vocês prestassem atenção. O povo se compromete a dar os dízimos e as ofertas. Leia comigo a partir do versículo 32 do capítulo 10. Também sobre nós pusemos preceito, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta dos manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, das festas de Ano Novo, para festas fixas. Vai lá para o 37 agora. As primícias da nossa massa, nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite, traríamos ao sacerdote as câmeras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra. Versículo 38. Os filhos de Arão estariam com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos. Do versículo 32 ao versículo 39, o povo faz uma aliança e diz o seguinte: os nossos bens materiais que o nosso Deus nos dá, nós devolveremos o dízimo e as ofertas que o Senhor requer na sua lei. O povo de Deus precisava se lembrar o compromisso com a manutenção da casa de Deus.
o templo estava erguido. E lá tinham agora sumos sacerdotes, levitas, porteiro, e tinha lá uma grande massa de gente, que não é gente folgada, é gente que foi lá para trabalhar para a glória de Deus, e que precisa ser mantido para a glória de Deus. E o trabalho do templo não era um trabalho fácil, era um trabalho árduo. E Deus ele tinha feito isso. Quando Deus separou as 12 tribos, uma tribo ele não deu herança na terra. A tribo de Levi ele diz: não, vocês não têm herança. A herança de vocês é o Senhor. Então tudo aquilo que era depositado no templo era para que houvesse a manutenção das famílias, dos sacerdotes e dos levitas. Era isso que Deus fazia. Então o povo de Deus precisava lembrar do compromisso da manutenção. É, irmãos, impossível dizer que servimos a Deus se não o servimos com nossos bens. É hipocrisia. Eu sirvo a Deus, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu sirvo ao Senhor. Mas se você não traz na igreja o seu dízimo, a sua oferta, você não está servindo a Deus. O povo de Deus precisava lembrar como era importante envolver-se financeiramente nos propósitos de Deus. Há um momento na história lá que Jesus manda Pedro, diz: Pedro, vai pescar. E o peixe que você pegar tem uma moeda. E essa moeda que você pegar na boca do peixe, você vai lá no templo e paga a oferta do templo, por mim e por você. Ah, pastor, isso aqui é coisa do Velho Testamento. Jesus cumpriu. Quando ele falou com os fariseus, ele disse para os fariseus: vocês dão dízimo disso, isso, daquilo, mas vocês não cuidam dos vossos pais. Vocês devem fazer estas coisas sem, entretanto, abandonar os outros. Jesus ratificou os dízimos e as ofertas. E hoje nós vivemos em uma comunidade, em um tempo em que os crentes acham o seguinte: não, o dinheiro que eu tenho é meu, então eu aplico em bolsa, eu aplico nisso, eu aplico naquilo, mas não aplico no reino. Não aplica, não coloca o dinheiro nas coisas do Senhor. Irmãos, é comum hoje em dia, na maioria das igrejas evangélicas, a regra dos 30-70. Sabe qual é a regra dos 30-70? 30 mantém a igreja e 70 desfruta. 30, mais ou menos 30% dos membros das igrejas evangélicas vão lá e dão o seu dízimo e oferta. Mantém a igreja, beleza, bonita, a igreja tem tudo, a água paga, tudo, tem banco, tem cadeira, tem som, tem energia, tem tudo, tem pastor, tem microfone, tem tudo, tem até um culto online hoje, beleza. A igreja tem, ele vai lá, senta e desfruta. E diz: eu sirvo ao Senhor. Mentira, hipócrita. Não serve ao Senhor. Serve a si mesmo. O povo estava dizendo: nós não vamos mais brincar com a lei. Nós queremos servir ao Senhor. E nós vamos servir ao Senhor com os nossos bens. É impossível, volto a dizer, servir a Deus se você não serve a Deus com os seus bens. É impossível. De membros, a grande maioria, são os que se envolvem financeiramente com as suas igrejas. Ser dizimista e ofertante na igreja é testemunho de comprometimento com o reino de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: tragam os seus dízimos e ofertas na minha casa, e vocês vão ver se eu não vou abrir a janela do céu sobre nós. Há uma promessa e há um pedido de Deus para que o reino dele continue sendo mantido. A segunda e última coisa aqui que eu quero ver com vocês é que esse povo que se comprometeu aqui com a lei, o fruto produzido pela palavra, o povo se comprometeu a obedecer a lei,
e também o povo se submeteu a Deus, a viver onde fossem úteis para a construção de uma nação. Então, do capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 26, vocês vão ver novamente uma nova relação de nomes de pessoas. E às vezes, quando a gente vai ler sobre o nome das pessoas, genealogia ou coisa do tipo, a gente acha que não tem ensinamento. Lembra que eu falei aqui no culto, que eu li lá sobre aqueles que foram dados ordem para Neemias para repovoar Jerusalém? Havia um ensinamento ali, há um ensinamento aqui. O que Deus quer ensinar para nós com estes que estão aqui descritos em capítulo 12, versículo 1 até, versículo 11, capítulo 11, versículo 1 até o 12, versículo 26. Simples. Olha o versículo 2 de Neemias 11. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Como assim? O povo sabia que essas pessoas, ao fazer isso, eles estavam sacrificando alguma coisa. Quando você sai de um lugar para mudar para outro lugar, você está sacrificando alguma coisa. Quando você sai de uma cidade para ir para outra, certamente você está sacrificando alguma coisa. E o povo vendo isso, essas pessoas que arbitrariamente, de coração alegre, eles estavam fazendo isso de maneira, não tinham nada, nenhum interesse. Eles queriam servir a Deus, fazer aquilo que era o propósito de Deus na vida deles. Então o povo louvava a Deus. E aí você vai ver o nome de muitos deles que vieram. Muitos vieram porque tinham que vir, que eram obrigações dos sacerdotes, suas famílias, os levitas, todos aqueles tinham que vir, era obrigação, Eu imagino os sacerdotes aqui com filhos adolescentes, que já estavam lá enturmados na sua cidade, e de repente, agora vamos mudar para Jerusalém. Mas que Jerusalém? Aquela cidade lá que está toda quebrada, que agora fizeram um muro e só tem o tempo. As casas ainda são no chão, tem muita coisa para se fazer. Nós vamos ir para lá porque nós vamos reconstruir. Os filhos tinham que ir junto. Hoje você já pensou na família de pastores e missionários que de repente Deus vai para tal lugar, a família vai junto. Membros que às vezes estão confortáveis em uma igreja, estão animados ali naquela igreja, e de repente Deus coloca no seu coração, vai para outra cidade, vai para outro bairro, vai para outro lugar, vai servir o Senhor, vai ser útil lá, e de repente todo mundo se envolve. Temos aqui, irmão, uma lista de nomes, e ela está aqui para ensinar um princípio básico do nosso relacionamento com Deus. Essa lista é uma demonstração do entendimento de que Deus é Senhor. E eles, o povo, deveriam viver para a glória do seu Senhor, e não mais para a sua glória. Então nós vemos aqui uma relação clara de Senhor e servos. O povo entendeu que deveriam servir a Deus em todas as suas áreas, obedecendo a lei, com os seus bens, e com o propósito das suas vidas. Nós vamos servir ao Senhor. E como nós vamos servir ao Senhor? Nós vamos servir ao Senhor com a nossa própria história. Felizmente, é outra área muito renegada entre nós em nossos dias. Muitos cristãos se deixam levar por seus próprios projetos e esquecem de servir a Deus em suas vidas. Estão envolvidos. Eu quero fazer isso, eu quero me tornar tal coisa, eu quero coisas grandiosas demais, mas para si mesmos. E esquecem do propósito primário de viver para a glória de Deus. Há um livro, deixa eu baixar aqui, pegar um link, a garganta secou. Há um livro, e eu li ele faz muitos anos, mas sempre que eu posso, eu indico esse livro para os meus irmãos.
Ele chama O Evangelho segundo Jesus. É do pastor John MacArthur Jr. Tem em português, é claro, na editora Fiel. E esse livro, ele conta um pouco da realidade americana, onde os cristãos querem ser evangélicos, mas não querem ser escravos. A síntese do livro, a ideia é: ir à igreja tudo bem, agora mudar a minha vida não. Ir à igreja eu vou, mas também ser radical não. Ser evangélico até dá, mas também se nós ficar fazendo tudo para a igreja, não dá. Então, o MacArthur Jr. ele descreve nesse livro, e tem um outro dele também que é fantástico, eu digo também que todo crente precisa ler, chama Com Vergonha do Evangelho. Duas indicações de leitura aí para você fazer no restante da quarentena, tá bom? E ele fala um pouco sobre essa questão de como o Evangelho se moldou ao mundo e se esqueceu. Se esqueceu de viver para a glória de Deus. Os crentes se esqueceram. Os crentes estão apaixonados por tudo isso aqui, amando o mundo e as coisas que nele há. Esqueceram que João declara: filhinhos, não ameis o mundo nem o que nele há. Nós esquecemos disso, nós nos apegamos. E tudo o que nós queremos são as coisas que o mundo oferece. Então, se for para fazer alguma coisa para Deus, me privar de algo que eu gosto, de que eu quero, estou fora. Estou fora. Esquecemos que o maior exemplo para nós é Jesus, que quando veio a este mundo disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é esta, que eu vá à cruz, eu morro. Sintetizando tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, quando Jesus vai morrer, ele diz: eu vou, porque é a vontade do Pai. Servo não discute com o Senhor. Deus nos tem como servo. Nós não estamos aqui para discutir com Ele, mas simplesmente para obedecer ao seu chamado a nós. Quero lembrar com vocês aqui, estou caminhando para o fim, o texto de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Vamos lembrar as palavras de Paulo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo resume a ideia do que é a sua vida, uma vida de alguém que se tornou escravo. Os judeus se submeteram até onde deveriam morar, para a glória de Deus. E hoje nós ousamos pensar nós nem ousamos pensar em nos mudar de igreja, de casa, de cidade, de escola, nada. Nós não queremos fazer nada, nem outras coisas que nós poderíamos abandonar para a glória de Deus. Não, a gente não quer. Uma vez eu vi um relato de um pastor, que uma família estava ajudando esse pastor na igreja, e era uma igreja que estava iniciando, né? E esse homem que estava ajudando esse pastor era muito importante para aquele trabalho. E ele ficou ali um ano, mais ou menos, trabalhando com o pastor. E a igreja no bairro, dificuldade de crescer, ali. E ele chegou um dia e disse assim: olha, pastor, eu não posso mais ficar aqui, eu vou para uma outra igreja. E o pastor perguntou para ele: por quê? Ele falou: não, é que a minha filha está crescendo e aqui na igreja não tem nada para ela. Então eu vou para aquela igreja grande lá, porque lá tem trabalho para a idade dos meus filhos. E esse homem, esse líder, abandonou uma plantação de igreja
esvaziar o ego da sua família em uma igreja maior que tenha coisas para servir assim. Irmão, você já pensou se todo missionário pensasse assim? Eu não vou mais trabalhar naquele lugar não, porque tem poucas pessoas e o meu filho, a minha filha está crescendo, não tem crianças para eles. Você já pensou? Nós estamos aqui, irmãos, para viver para a glória de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual sacrifício você está disposto a fazer para a glória de Deus? O que Deus pode mudar na sua vida para a glória dele? Ou você é como aqueles que dizem, ir à igreja tudo bem, mas não mudar a vida e... não, já é demais. Terminando a nossa meditação dessa manhã, quero fazer algumas perguntas. Primeiro, uma pergunta aos jovens que estão aí me ouvindo. Espero que tenham jovens me ouvindo, solteiros. Você deseja casar-se, jovem? Então, um conselho. Se você deseja casar-se com uma pessoa que ama mais a Deus que você, case. Case com uma pessoa que ame mais a Deus do que ama você. Se você encontrar uma pessoa assim, case com ela. Porque ela vai ser um ótimo marido, uma ótima esposa. Uma pergunta a você que está me ouvindo. Você tem dedicado tempo para Deus? Ou você tem vivido como muitos aí no corre-corre da semana? Corre para cá, corre para lá, corre para cá. E foge da igreja no domingo. Porque domingo vamos curtir, porque a vida é curta, né? Vamos curtir. Domingo é dia de passear, fazer churrasco, dormir até tarde, descansar. Vamos fazer o que dá na telha. Quero fazer essa pergunta então. Você é assim? Porque você precisa arrumar o descanso do Senhor na sua vida. E uma pergunta para você que está me ouvindo, que tem um trabalho. Você tem honrado ao Senhor com seus dízimos e ofertas? Como é que você faz quando chega o salário da sua casa? É interessante porque os judeus, eles dizem aqui nesse texto, nós vamos dar as primícias. Eles lembram daquilo que Deus falou para eles, na lei. Deus diz, eu quero as primeiras coisas. Eu quero os primeiros frutos. Para que vocês saibam que para mim é o melhor. E por fim, outra pergunta. Deus é teu Senhor ou você é só um simpatizante do Evangelho? Como é que está isso aí no seu coração? Se Deus mandar você hoje acabar com a sua história aqui nesse lugar, mudar para um lugar distante, porque lá Ele quer usar a tua vida, você vai? Ou você começa, não, mas a minha família está aqui, mas o meu pai está aqui, a minha mãe está aqui, olha, eu tenho os vizinhos ali, os meninos que eu cresci na rua, está todo mundo aqui, eu não posso. Você é servo ou você é simpatizante? Pense nisso. E faça como esses irmãos. Eles escreveram a lei, eles assinaram e disseram, nós vamos obedecer a lei do Senhor. Espero que você possa escrever hoje e dizer, eu vou obedecer a lei de Cristo, com a ajuda dele. Sozinho você não consegue, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus para trabalhar na sua vida e fazer esse milagre em você. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Deus de misericórdia, muito obrigado pela tua palavra, que nos mostra como esse povo foi mudado por ela. Que transformações significativas nós vemos a partir do capítulo 8 de Neemias. Eu oro para que os meus irmãos tenham esse mesmo compromisso, serem mudados pela tua palavra, darem ouvido à tua voz
e assim se comprometerem, como o povo de Israel se comprometeu. Nos ajude a nos comprometermos, Senhor. Seja lá qual for a nossa deficiência nessa manhã, nos muda pelo Teu poder. Tem misericórdia de nós. Oro pelos jovens, talvez jovens aí que já estão namorando com pessoas que não deviam. Oro para que eles tenham coragem, Senhor, de terminar. Oro para que o Senhor mude a vida deles. Oro por pessoas adultas que estão se envolvendo em práticas, em parcerias com pessoas do mundo que não te bendizem, não te glorificam. Oro para que o Senhor dê a eles coragem de dizer não a esse tipo de situação. E se eles estão sendo tentados a ir contra a sua lei, oro para que eles tenham coragem de dizer não e se manterem fiéis. Oro para que o Senhor nos dê coragem de sermos um povo que guarda o dia do Senhor e que tem no domingo a esperança da comunhão, do aprendizado da Tua palavra, que nós amemos ainda mais, Senhor, a Tua casa, a escola bíblica dominical, o culto de adoração, Senhor, em nome de Jesus. Oro para que o Senhor modifique os nossos corações, e que nós saibamos que os nossos bens são Teus, e nos dê graça de devolvermos ao Senhor os dízimos e as ofertas, como, ó Deus, gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito, e a manutenção da Tua casa, do Teu reino, dos missionários dos campos, de fazermos coisas grandiosas com aquilo que o Senhor tem nos dado. Oro para que o Senhor nos torne ainda mais servos. Seja qual for os desafios, que sejamos servos, que possamos abrir mão daquilo que é necessário para sermos servos. Obedecemos ao Teu chamado e vivemos para a Tua glória. Pai Santo,